Meu nome é Hamilton Lourenço de Almeida, eu sou guia de turismo aqui em Guararema, nacional e América do Sul também. Estou em Guararema há 15 anos, mas eu frequento Guararema já há 25. E Guararema ela tem um clima favorável, Guararema é uma cidade muito segura, uma cidade muito hospitaleira, fui muito bem recebido aqui. E aí eu me interessei bastante pelo turismo e resolvi fazer os cursos. E Guararema é uma cidade que ela tem todos os atrativos que possam ter de uma cidade. Cultural, religioso, histórico. Então é muito legal e é muito gratificante a gente estar podendo divulgar Guararema. Nós somos abençoados aqui em Guararema, eu falo isso para todo mundo, que nós temos um projeto aqui que chama-se Novo Olhar sobre Guararema, que é mostrar Guararema para o próprio munícipe. Já faço parte desse projeto há um bom tempo e não tem coisa mais gratificante de você trazer a turma para esse rio maravilhoso que tem aqui, para os nossos atrativos. Então é uma coisa que é do coração. Sobrenome de Guararema? Paudalho. Na realidade, Guararema é paudalho, é um pau de mau cheiro. Por quê? Porque a folha dela exala um odor muito forte de alho. Né? Então, todas as vezes que os indígenas passavam pela região, eles começavam Guararema, Guararema, porque eles sentiam esse odor. Ela é bicentenária, ela tem mais de 13,5 metros de altura e aproximadamente 8 metros de circunferência. As inaugurações, tanto do Mirante ou a reinauguração da Ilha Grande, foram algumas coisas bem marcantes. Mas eu acho que o mais marcante mesmo foi em 2012, quando teve a reinauguração do passeio com a Maria Fumaça, que hoje, infelizmente, ela não está aqui, mas ela está restaurando. Na realidade, Guararema, ela só evolui. Né? A cada ano que passa, ela evolui. Então, tanto na parte turística, quanto na parte cultural, parte religiosa, nós temos as nossas festas ainda, tudo, né? E é sempre em evolução. Tá? Para quem conheceu Guararema há 15 anos atrás, hoje fala, Guararema é outra cidade. Tá? Não é a mesma coisa, porque ela está em evolução constante. Aqui é a ponte da Praça do Paudalho, Rio Paraíba do Sul. É o mesmo rio que acharam a imagem de Aparecida. E Guararema literalmente é a curva do rio. E uma curiosidade, esse rio ele tem 1.340 quilômetros de extensão e abastece totalmente o Rio de Janeiro. As mais antigas aí é a Festa do Divino, né? É a cavalhada também que tem. Cidade de Natal, né? Guararema Cidade de Natal. Festival de Jazz. Nós tínhamos aí a festa do Capitão, perdeu um pouquinho. Tem a festa João Barbeiro, essa ainda existe. E tem a festa de Dozinho Leite, que isso aí são já culturas bem antigas e prevalece até hoje, né? Mas que nem algumas já se esqueceram, que era a festa do Pêssego, que hoje não existe mais, né? Que na época tinha bastante aqui na cidade, né? E todo ano tem essa festa. Infelizmente, né? Deixamos de ter o pêssego e também a festa. Nós já até tentamos fazer um resgate uma vez, né? Pelo Contour, nós tentamos fazer um resgate, mas o projeto não chegou aí para frente. Eu acho que o que nós não podemos deixar, principalmente as crianças daqui da nossa cidade, não podemos deixar ela perder a essência, ela perder o conhecimento, ela perder toda a história da cidade. Eu acho que isso aí a gente tem que fomentar bastante, que é justamente para a gente conseguir manter essa parte histórica. O meu xodó aqui na cidade é o Pôr do Sol no Mirante e a Vila de Luiz Carlos, que ela dá a impressão que a gente está voltando no tempo ali, um lugar cenográfico, né? É como se fosse uma cidadezinha assim do interior, daquelas bem pacatas, né? E aí ela tem também a sua parte histórica. Dá a impressão que a gente volta no tempo. São os dois que eu mais gosto aqui da cidade. Mesmo sabendo que a estação ferroviária é o ponto turístico mais visitado da nossa cidade. Não deixando também de falar daqui do Recanto do Américo, né, do Paudalho, que é maravilhoso, né? Mas eu acho que para
mostrar mesmo, para dar um impacto nas pessoas, é Luiz Carlos. A Igreja Nossa Senhora da Ajuda é um lugar pouco explorado, mas é devido às condições também, né? Porque não tem como você chegar com um ônibus de turismo, ou lá, você chega ou de carro ou tem que subir 86 degraus, então não tem como. E ela é tombada pelo patrimônio histórico também, né? A Guararema, ela se renova a cada dia, né? Eu tenho certeza que em breve aí nós vamos sair de MIT, né, que é município de interesse turístico, e vamos nos tornar instância, onde a gente vai poder estar trabalhando muito mais nessa parte do turismo, da cultura de Guararema. E eu tenho a convicção de que não vai ser num futuro distante, não, vai ser num futuro próximo. Nós vamos ocupar Guararema com vários festivais e com vários eventos a cada mês ou a cada 2 meses. Isso aí eu tenho certeza que isso vai acontecer. Os portais de Guararema, eles têm significados, né? Esse aqui é o Origens de Guararema, né? Que é o arco remete o barco, a igreja, os colonos, os jesuítas e os indígenas. Já na saída para Mogi, é o Terras Guararemenses. Mesma coisa, o arco é o barco, né? Aí você vê a parte de cima, aquela ondulação de cima, você vê a terra e o rio. Né? Eu acho bem bacana. E o artista plástico que fez tudo isso é o Adélio Sarro. Ele é um artista plástico que ele é de Vinhedo. Esse portalzinho aqui, a gente chama aqui o Portal dos Enforcados, né? Na realidade, ele é o Portal Ribeirão Ipiranga. Eu vou usar o slogan da cidade: visite e conheça Yami Guararema. Meu nome é Hamilton, eu sou guia de turismo e foi um prazer estar participando desse projeto tão bacana de Guararema. Meu nome é José Carlos Pereira, mais conhecido como Carlinho de Suco. Tudo foi iniciado como eu vendia em obra, né, construção civil, na oficina. Eu passava no pau-d'alho, na freguesia, bairro Luiz Carlos, eu passava por lá, nas oficinas, mecânica, nas lojas. Mas o meu forte mais é na redondeza, para aqui no miolo aqui mesmo. Aí veio o meu pensamento de abrir esse pequeno comércio aqui. Aí a prefeitura me autorizou e aqui eu abri esse humilde comércio aqui. Agora inverteu a coisa. Agora as pessoas que vêm até mim. Sou morador da cidade, nascido aqui em Guararema, e as pessoas já têm me cativado, né? Sobre esses produtos que eu fabrico, e tudo fiscalizado desde casa até na cidade. E o meu forte aqui é o geladão cremoso, como vocês podem ver aqui, tudo artesanal, socado aqui manualmente no braço aqui, ó. Ó, pra vocês verem como é que fica isso aqui, ó. E as pessoas aqui só compram o material se experimentar. Se for ruim, eu não vendo. E agora também estamos tendo aqui o doce de abóbora caseiro no fogão de lenha e a cocada cremosa feita no fogão de lenha também. Tudo artesanato. E são tudo com coisas de primeira linha. E as pessoas têm contribuído comigo. E eu agradeço a população de Guararema e de fora que tem colaborado comigo. E são os produtos bem artesanais que a turma muitas das vezes até deixa de consumir alguns sorvetes industrializados, que seja uma paleta mexicana, para estar adquirindo esse geladão. Porque são as coisas que são feitas tudo com bastante amor, com carinho, e são coisas que artesanalmente é muito natural. Antigamente, quando eu era mais jovem, né, eu trabalhava, eu fazia limpeza de quintal na cidade, fazia carretos, mudança. Eu cheguei a fazer até tijolos artesanais na cidade, mas agora, devido ao meu problema de coluna, eu não consigo mais fazer serviço pesado. Aí veio no meu pensamento de abrir esse empreendimento sobre esses produtos que estou trabalhando hoje. Então isso aí é o que me ocorreu. E você pode vir conhecer a minha loja para conhecer essas delícias, como é fabricado artesanalmente, e essa tradição antiga
que eu espero que não venha se acabar aqui em Guararema. Meu nome é José Carlos Pereira, mais conhecido como Carlinho do Sul. Eu agradeço a atenção de todos e que Deus abençoe. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro, 90% da cidade não faz a mínima ideia. Mas o meu nome é Ausley Roberto Magela, vulgo Saru Magela, nascido e criado aqui em Guararema. Eu costumo brincar que eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, mas com amigos importantes e vindo do interior. Esse sou eu, nascido e criado aqui em Guararema. Sobre a minha infância, eu preciso dizer que eu era feliz e sabia. Guararema mudou demais da época da minha infância para hoje, assim. Eu nasci e fui criado no clube, Guararema Futebol Clube, para alguns o Guararema Saci, ou Saci Guararema. O meu pai ele é funcionário, então eu nasci dentro do clube e vivi dentro do clube até os meus 36 anos. Mas não só no clube, né, na cidade toda, assim, eu tinha acesso à cidade toda, Nogueira, Ipiranga, Lander Rocha, o centro. Eu lembro muito que a gente brincava de bando e valia a cidade toda. Eu era 20 moleque de um lado e do outro, assim. E o horário de ir embora era a hora que escurecia. Começava a escurecer, a gente sabia que tinha que ir embora, porque se não fosse embora para casa, a chinela cantava. Eu brinco muito que o clube era o quintal da minha casa. Então na minha casa tinha 2 quadras, tinha campo de futebol, tinha piscina, tinha salão de jogos. Por esse fator de ter nascido no clube, né, e viver na cidade toda, eu tive a possibilidade de ter amigos de todas as classes sociais. E na escola, era escolhido para ser representante de sala, era convidado para todas as festinhas de aniversário. Eu sempre fui uma pessoa muito benquista, né, na cidade, tanto pelos amigos quanto pelos pais dos amigos. Sei lá, a primeira lembrança que eu tenho em relação à música era as serestas que meu pai fazia em casa. 2, 3 anos de idade, assim, a casa cheia com os amigos dele. O meu pai, para quem não conhece, né, não teve o prazer de conhecê-lo, Geraldo Magela, o maior seresteiro que o Guararema já teve. Né? Muitas das coisas que são feitas hoje, elas começaram a acontecer por conta do meu pai. Né? A Folia de Reis, da forma como acontece hoje em Guararema, foi meu pai que introduziu. Né? As rodas de samba em barzinhos, foi algo que meu pai que trouxe para cá quando veio para Guararema. Né? 90% das pessoas que se casaram até os anos 90 casaram com meu pai cantando, aqueles que casaram na igreja matriz. Então, assim, a música ela tá na minha vida desde sempre. Mas como o primeiro contato que eu tive de fato com música foi aos 7 anos, 7, 8 anos, através do meu pai, na extinta Escola de Samba Grêmio Recreativo É Nós Aqui. Era uma escola de samba que tinha em Guararema. Meu pai cantava na escola de samba, foi um dos fundadores. E eu fui tocar lá tamborim. Primeiro instrumento, no primeiro ano que eu toquei na escola de samba, eu toquei um tamborim. E aí depois daquele ano subsequente, foi tocando surdo, que é o instrumento que eu toco até hoje. Na verdade, foram 2 fatores que contribuíram para a criação do projeto Samba de Rua. Na época, a gente tinha um grupo que chamava Samba Quem Quer. A gente já vinha tocando já há pelo menos uns 2, 3 anos. O grupo já existia e aí eu recebo o convite para entrar no grupo em 2011, finalzinho de 2010. Entro no grupo em 2011, a gente passa 6 meses trabalhando e aí a gente começa a tocar. E aí a gente teve a ideia de fazer aos domingos, que era um dia que dificilmente a gente tocava, de fazer um samba aqui no Paudalho. Né? Mais para agradar esse pessoal que gostava da gente, mas que não podia ver a gente sempre. E aí o primeiro samba que a gente fez tinha meia dúzia de pessoas, meia dúzia. Nós fizemos no último quiosque aqui do Paudalho. O outro propósito, qual que era? Era que daí nasceu o projeto. Nós fizemos esse primeiro samba e aí, e assim, muito esporádico, né? E aí veio a ideia de fazer mais vezes. E aí era a inauguração de uma iluminação de Natal, um acender das luzes, em 2013, se não me engano, Família Lima tocando na Praça do Coreto. E uma baita de uma banda, sabe? Para quem gosta de música, né?
independente do gênero, uma baita de uma banda, só que não é do nosso agrado, né? E eu tava com os meninos, a gente tava onde é o ponto da esfirra hoje, ali na frente, e aí eu ainda morava aqui no centro da cidade, as coisas ficavam todas na minha casa, né? Porque eu ainda morava ali no clube. E aí eu sugeri pros moleques, a gente descer aqui no Pau d'Alho e fazer um pagode, né? Sem nada, só os instrumentos na mão, então aí viemos pra cá. E aí, assim, a galera começou a passar o radinho, né? Na época era SMS, e viemos pra cá. Com 15 minutos de samba, chegou a polícia, fiscalização, e deu uma baita de uma confusão. E aí os meninos assustados e tal, não sei o que, a gente resolveu parar ali, com 15 minutos, e isso me deu um estalo, né? E aí, nesse dia, me veio a ideia de criar o projeto Samba de Rua, que se constituía em pegar todo domingo do mês de dezembro, aproveitando a cidade natal, e fazer uma roda de samba no Pau d'Alho, por nossa conta, sem ganhar nada, sem a intenção de fazer dinheiro. A única intenção era levar alegria pro povo, levar o samba pra galera. Assim nós fizemos a primeira temporada nesse mesmo ano, com o apoio do Sandro aqui do quiosque, que disponibilizava a cadeira pra gente, o espaço, deixava a gente fazer o samba do lado do quiosque dele aqui. E assim foram praticamente quase que 10 anos. Nós começamos com meia dúzia de pessoas e nos últimos anos, a gente trazia aqui para o Pau d'Alho uma média mais ou menos de 1.000 pessoas cada domingo. Eu falo sempre que mandorinha não faz verão, né? Ninguém faz nada sozinho. O fato de eu ter tido a ideia de criar o projeto Samba de Rua, né, não me faz de mim o pai do projeto ou o dono do projeto, muito pelo contrário, porque eu nunca estive sozinho. Então, na época, a gente fazia junto com... Tinha o grupo que chamava, né, o Grupo Samba Quem Quer, como eu disse, e além do grupo, ainda tinha outras pessoas que eram e são amantes do samba e vinham compor com a gente essa roda de samba que a gente fazia. Na verdade, o Samba Quem Quer era apenas um esqueleto, né, da roda de samba do projeto Samba de Rua. Então, assim, uma galera grande, assim, sem contar os amigos que a noite, como batuqueiro, como músico, nos deu o prazer de conhecer. Então, assim, a gente teve o prazer de poder trazer muitos amigos para vir tocar com a gente. Então, assim, a gente teve essa honra de poder trazer e fazer parte do projeto Samba de Rua. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tinha era poder fazer uma roda de samba e que chegasse a todas as pessoas que estavam aqui no Pau d'Alho, que viessem para cá curtir. Então, assim, a dificuldade que a gente tinha era verba, porque como sempre foi um projeto sem fins lucrativos, eu cansei de tirar dinheiro do bolso para alugar som. Pra gente, isso já na terceira temporada, né? De colocar som para dar mais qualidade pro samba que a gente fazia, né? Então, essa era uma das grandes dificuldades que a gente tinha. Outra dificuldade que a gente tinha era o fato de ser feito junto com o Cidade Natal. Então, assim, não que o Cidade Natal fosse um problema, mas assim, pra gente o Cidade Natal não tinha problema nenhum. Mas para quem organizava o Cidade Natal na época, o projeto Samba de Rua era um problema. Então, todo ano, antes de começar ou depois do primeiro domingo, era reunião na administração municipal, porque precisa fazer isso, precisa fazer aquilo e tal. Infelizmente, foi uma fase difícil do projeto Samba de Rua, assim. Mas todo ano sempre teve, né? Tinha essa dificuldade, esses percalços, mas sempre acontecia, né? E assim foi até 2019. Muito boa essa questão. Na verdade, assim, o mesmo motivo que me fez pensar em desistir é o mesmo motivo que me motivou a continuar fazendo. Para quem não sabe, eu do Samba de Rua de 2019 fui diagnosticado com câncer. Fiz o projeto Samba de Rua o máximo que eu consegui naquele ano. E aí em janeiro de 20 comecei o tratamento e passei por tratamento praticamente 2 anos. E quando eu descobri, quando eu recebi a notícia, no primeiro momento, na verdade não é que eu pensei em desistir do samba. Eu achei que eu não ia mais conseguir fazer. Então, assim, tudo que eu consigo fazer hoje continuar organizando os movimentos culturais, continuar tocando,
continuar cantando, mesmo não me considerando um cantor, mas continuar tocando, tudo isso que eu consigo fazer é um bônus que Deus me dá. Infelizmente ou felizmente não vivo da música, né? A música para mim é um hobby que eu encaro com o maior profissionalismo possível, porque as pessoas pagam para ver o meu pagode, o nosso pagode, o projeto Samba de Rua. As pessoas saem de casa para ver o nosso pagode. Então a gente precisa ser o mais profissional possível dentro do nosso amadorismo. O grande combustível para mim continuar tocando é o fato do câncer que eu ainda tenho um tumor, eu vou conviver com esse tumor pro resto da minha vida. Hoje ele está estável, graças a Deus, faço acompanhamento e vou fazer esse acompanhamento pro resto da vida. Mas assim, o importante é a gente não chorar o leite derramado, sabe? Hoje eu brinco com a minha situação, né? Eu faço piada, porque não adianta eu ficar chorando, né? Eu já tenho, eu tive, tenho, passei pelo o pior, já passou. E agora é continuar vivendo, entendeu? Da melhor maneira possível. Entendeu? Eu tenho os meus amigos, eu tenho minha mãe. Infelizmente hoje eu não tenho meu pai, mas eu tenho os meus irmãos, eu tenho os meus irmãos do samba, tenho as pessoas que gostam de mim. Então assim, eu preciso continuar fazendo em respeito a essas pessoas, em respeito à minha mãe, em respeito aos meus irmãos, as pessoas que gostam de mim, né? A minha namorada, enfim. O meu maior combustível é a minha força de vontade. Ao contrário do que muita gente pensa, essa resposta ela vai demorar um pouco, até para entender o contexto, né? O primeiro contato que eu tive com a música foi através do samba, na escola de samba, tocando alguns instrumentos, levado pelo meu pai. Com 14 anos, o meu primeiro contato de fato, por opção, por escolha, não foi com o samba, foi com uma banda de rock. Eu tive uma banda de rock, eu cantava numa banda de rock. Então assim, quando eu falo que a música ela tá no sangue, por conta dessas coisas, assim. Eu escuto de tudo em casa. O que eu menos escuto em casa é pagode, é samba, é pagode. Porque eu já faço samba e pagode todo final de semana. Durante a semana eu quero escutar algo diferente. E nessa época, foi a primeira vez que eu pude fazer algo com o meu pai, musicalmente falando. Que foi quando eu desci a avenida com ele, cantando com ele, no desfile da escola de samba, do É Nós Aqui. Depois eu tive o prazer, a oportunidade de fazer alguns sambas com ele, né? Alguns pagodes e tal. Se eu tivesse direito a um pedido, era fazer com que meu pai estivesse aqui hoje para ver o que o filho dele conquistou, né? Como pessoa. Não é nem pelo fato do samba de rua, pelo Conde de Matutóia, que são dois projetos que têm dedo meu, mas pelo homem que eu me tornei. Porque eu convivi com meu pai até meus 37, 38 anos, que foi quando meu pai faleceu. Hoje eu tenho 46. E assim, eu vivia com meu pai e ao mesmo tempo não. Porque eu comecei a usar drogas com 17 anos. Então, assim, e vivi do lado negro da força até os 31. Foram 14 anos vivendo no mundão. E, ao mesmo tempo, o meu pai ele foi diagnosticado com Alzheimer. E em 2010, quando eu decidi mudar de vida, que eu me internei, passei um tempo internado, passei 6 meses internado. E quando eu saí, meu pai já estava bem debilitado, mentalmente falando, né, por conta do Alzheimer. E aí, quando eu saí da clínica, que foi um dos motivos que me ajudou a viver em sobriedade até hoje, era o fato que eu sabia que eu tinha pouco tempo com meu pai, né, para viver com ele. Mesmo ele não sabendo quem eu era, depois de um tempo, mas eu sabia quem ele era e o quanto ele era importante para mim. Ele viu o primeiro cortejo do Conde, mas assim, não entendia nada, tadinho, sabe? Nada. Ele foi homenageado, do primeiro homenageado que o Conde fez, foi o meu pai, e logo depois ele faleceu. Então, assim, eu gostaria de poder ter ele aqui para ele ver o filho dele fazendo a mesma coisa que ele fez, sabe? Assim como ele fundou uma escola de samba, eu tive o prazer de fundar, de ser um dos cofundadores do bloco Conde de Matutóia. Assim como ele foi o intérprete oficial da escola de samba, eu sou um dos intérpretes oficiais do Conde de Matutóia, sabe? Assim como ele comandou uma galera toda, né? Hoje eu comando uma galera, direta ou indiretamente, com o microfone na mão,
né? Então, assim, poder seguir os mesmos passos do meu pai é um motivo de muita honra para mim, né? E eu gostaria muito que ele pudesse estar aqui. Mas, assim, se o meu pai teria orgulho de mim, eu não tenho dúvida disso. Olha, como projeto, acho que a maior conquista são 12 anos de projeto. Então, assim, você manter um projeto durante 12 anos, que se consiste em música, num país em que a cultura não é valorizada, né, é uma grande vitória. Agora, se você for olhar a história do projeto Samba de Rua, né, todos os percalços que a gente teve, os problemas que a gente teve, como prêmio para o projeto em si, foi poder tocar no palco principal do Cidade Natal. Sair da rua, do Paudalho, e tocar no palco. Sair da rua, do chão, né? Não que a gente ainda prefere tocar no chão. Tanto que uma vez por mês a gente volta para tocar aqui. Sair daqui e ir para o palco principal da festa, né? E durante todos as noites de shows, a gente ser a segunda atração que mais levou gente, né? Pra gente é uma vitória, sabe? Como projeto, né? Não tem preço, assim, né? É aquela história que poder provar que o samba venceu. Assim, são 12 anos, né? Então, assim, são muitas as histórias, assim. Mas, assim, eu lembro de um casal, de um namorado pedir a namorada em casamento. Ele encostou na gente, perguntou se a gente tinha possibilidade de cantar uma determinada música, que ele ia pedir a namorada dele em casamento. E aí a gente tocou e ele pediu. Mas, assim, eu acho que o momento mais emocionante que me vem na cabeça agora, assim, é da gente mesmo. O ano passado a gente fez uma festa para comemorar os 11 anos de Projeto Samba de Rua. A gente fez um evento lá no Guararema, no clube, na quadra. Pra gente foi gratificante, sabe? Depois de 12 anos, poder fazer uma festa de aniversário, 11 anos, né, no caso, poder fazer uma festa de aniversário e receber tantas pessoas na nossa festa. Ó, eu gostaria muito de poder agradecer a cidade como um todo, que sempre abraçou o projeto Samba de Rua, sempre tratou a gente com muito carinho. Eu sou muito grato, né? E se hoje eu tô aqui é por conta da música, se hoje eu tô aqui podendo bater esse papo com vocês, é por conta também do projeto Samba de Rua. E eu não posso encerrar esse bate-papo falando sobre o Samba de Rua sem agradecer especialmente ao Eduardo Goiaba, ao Gu Medeiros, conhecido como Gu do Pagode, e o Brian Felipe, que são os 3 parceiros que, junto comigo, nós formamos o quarteto Projeto Samba de Rua. A gente tem alguns agregados que fazem parte do projeto, não diretamente, mas indiretamente estão sempre com a gente. O Matheus Fominha, o Bruno Donato, o Maurício Naruto, o Maurício Guita, o Fer do Cavaco, que é o nosso padrinho, né? São pessoas que geralmente estão tocando com a gente, que a gente chama de freelas, mas que fazem parte do projeto, né? Entre várias outras pessoas, todas aquelas pessoas que já passaram pelo projeto Samba de Rua, né? Que se a gente está aqui hoje, a gente deve muito a essas pessoas. Rodolfo do Balão 03, o Thiago Mineiro, o Tiagué, o Buiú, o Yalu Mendonça, o Galo Cego, o Pablo Máximo, entre outras pessoas. Eu gostaria de agradecer muito a essas pessoas e a cidade, que sempre abraçou a gente. Bom, a gente estava aqui batendo um papo, falamos sobre o projeto Samba de Rua, né, que é um filho, mas assim, eu não sou só o projeto Samba de Rua, né? Eu tive a honra e o prazer de ser um dos cofundadores do Conde de Matutóia, o maior movimento cultural que a gente tem hoje aqui em Guararema, e eu gostaria de poder contar um pouco para vocês a respeito. Então vamos comigo até lá onde a gente faz a nossa concentração, que a gente continua de lá, beleza? O Conde de Matutóia é um bloco carnavalesco independente, um movimento cultural, né?
que nasceu com a intenção de reavivar o carnaval de rua da cidade. E assim a gente vem caminhando desde 2014, foi quando ele nasceu. E nós começamos lá com 300 pessoas do cortejo, né? E hoje a gente carrega junto com a gente uma média mais ou menos de 30 mil pessoas por domingo, né? Que é o domingo de carnaval, o dia que a gente sai em cortejo. E nessa praça aqui que a gente faz a nossa concentração. A gente concentra aqui, né? Passa as primeiras músicas, recebe todos os foliões, as pessoas que vêm para brincar o carnaval com a gente. E a gente sai daqui em cortejo e vai até a Praça do Paudalho. E lá a gente finaliza numa grande dispersão, né? E nesse trajeto todo daqui a gente vai tocando as nossas músicas, fazendo muito samba enredo, e entre outros gêneros musicais, assim. E o legal de ser um bloco, né, carnavalesco e não uma escola de samba, né, é que o fato de sermos um bloco, né, nos dá liberdade poética de poder passear por vários ritmos, né? Então, assim, mesmo com a bateria de escola de samba, a gente já teve a possibilidade de levar para a rua Charlie Brown Jr., Roupa Nova, J Quest, Jorge Benjor, Tim Maia e os tradicionais sambas enredos que a gente conhece, né? Isso desde 2014. E eu me tornei presidente esse ano, né? Depois de alguns outros presidentes, né? Nós tivemos o Luiz Alberto, tivemos o Everton. A última gestão foi gerida pela Débora e hoje eu sou o presidente. Eu estou presidente, né? E assim, como eu me tornei, assim, por aclamação, na verdade era algo que era questão de tempo, né? O fato de ser um dos fundadores, né? Me deu gabarito e tá no bloco desde sempre, com o microfone na mão, né? Durante muitos anos, né, eu era taxado como dono do bloco, né? Eu nunca me enxerguei dessa forma, mas o fato de estar lá em cima do trio elétrico, então as pessoas associavam muito o bloco à minha pessoa, né? E agora eu tenho esses 2 anos aí desse desafio junto com a Joana, com a Aline, com o Cláudio, com a Laura, o Cauê, que é a nossa diretoria, de manter o sarrafo, né? Porque a gente deixaram o sarrafo lá em cima pra gente, né? E a gente precisa no mínimo manter. A gente enxerga o Conde como um resgate do carnaval de rua, né? O Conde é uma mistura de uma escola de samba com carnavais de salão, né? A possibilidade de mostrar para os mais novos, né, como era o carnaval que a gente brincava quando a gente era criança, adolescente, né? E o lance do saudosismo para os mais velhos, né? Poder trazer o resgate, fazer esse resgate mesmo, né? De como uma lembrança para aqueles que brincaram de fato aquele carnaval, assim como a gente brincou quando a gente era criança, adolescente, de brincar o carnaval de rua, né? De acompanhar uma escola de samba, as alegorias, né? Então o bloco é mais ou menos isso, assim, é um resgate da cultura carnavalesca da cidade. Olha, eu acho que assim, a conexão entre o Conde e o samba de rua, mais do que ambos projetos, são os integrantes, assim. Que todos os integrantes do projeto Samba de Rua fazem parte do Conde, né? Eu acho que o amor pela música, né, faz esse elo, né? Nós já tocamos em alguns eventos do Conde de Matutóia, alguns ensaios comerciais que a gente faz mais próximo do carnaval, né? A gente já teve o prazer de tocar, né? De levar o nosso samba para lá, mas eu acho que a grande conexão mesmo é a participação, né? O Brian toca cavaco com a gente, junto com o Gu, né? Eu canto no bloco e o Goiaba, que toca com a gente, faz parte da organização do bloco. Então essa conexão, né? Porque querendo ou não, o Conde é um bloco de Guararema feito por Guararema, para Guararema, né? Então nada mais justo que as pessoas de Guararema fazerem parte desse bloco, né? Chamado Conde de Matutóia. Hoje nós temos 4 projetos sociais e 3 eventos, né? Como forma de captar verba para o carnaval.
Porque, como eu já disse, né, o Conde de Matutóia, o movimento cultural é um bloco carnavalesco independente sem fins lucrativos. Hoje nós somos uma associação, com CNPJ e tudo. Então, assim, a gente tem o ano do bloco, ele começa na Páscoa, com a ação de Páscoa que a gente faz. Depois da ação de Páscoa, começam as oficinas de ritmo, que a gente ensina novos integrantes, ou possíveis integrantes, ou aquele que simplesmente quer aprender a tocar um instrumento da bateria, né? E aí a gente faz essa oficina de ritmos. Nesse intervalo, a gente faz a feijoada do Conde, que já é tradicional, né? Esse ano a gente fez a 9ª feijoada. Depois da feijoada, mantém a oficina de ritmo, e a gente tem no começo de outubro a ação social das crianças, uma ação voltada para as crianças da cidade. Depois da ação das crianças, a gente tem o Oktober Conde, que é um outro evento que a gente faz, assim como a feijoada, para captar verbas para o carnaval. Depois do Oktober Conde, começam os ensaios, já focados no carnaval do ano seguinte, nesse caso do carnaval de 26. Em dezembro a gente tem a ação social de Natal, que é uma ação que a gente faz para captar doações, para a gente montar cestas básicas e fazer doações. E aí na sexta-feira, no final de semana antes do carnaval, a gente participa do Festival de Marchinha, que acontece todo ano em Guararema. No domingo, véspera de carnaval, a gente tem o pré-carnaval dos blocos, que na maioria das vezes é realizado lá no bairro de Luiz Carlos, lá na Vila. Aí no domingo de carnaval a gente tem o nosso cortejo, e aí passando o carnaval a gente faz a nossa confraternização para comemorar o nosso cortejo, né? E aí depois já vem a Páscoa e o ciclo se inicia novamente. Como um bloco independente, sem fins lucrativos, né? Como eu disse, o Conde depende 100% de ajuda das pessoas. Eu não gosto nem de chamar de patrocinadores, né? Eu tenho esse costume de chamar de parceiros, que são parceiros, né? A gente tem alguns parceiros que estão com a gente desde lá do começo, desde 2014, e todo ano chega parceiros novos, né? E assim, o fato das ações sociais que a gente faz é porque de fato a gente sabe que tem pessoas que precisam, né, da ajuda do bloco, né? O bloco nasceu com 3 pessoas, idealizado por 3 pessoas, fundado por 5 pessoas, e hoje ele é mantido por praticamente 200 pessoas. São 200 associados que a gente tem, mais os parceiros e as pessoas avulsas que ajudam o Conde. Né? Então, assim, eu falo nem como presidente, mas como um membro do bloco. O quanto é importante essa ajuda, o quanto a gente só tem a agradecer essas pessoas, esses parceiros, as pessoas que ajudam, né? Porque sempre quando a gente precisa, a gente não precisa pedir 2 vezes, né? Vai chegando próximo do carnaval, assim, os parceiros já começam a nos procurar para saber de que forma que vai poder ajudar, né, no ano em questão e tal. Assim como nas ações sociais que a gente faz. Eles procuram a gente, né, para perguntar o que precisam, de quanto precisam, quando não é dinheiro, quando é mantimento, insumos, ou é agasalho, enfim. Qualquer tipo de ajuda que a gente precisa, eles estão sempre à disposição para nos ajudar. Então, para a gente, assim, é uma gratidão muito grande que a gente tem por esses parceiros, por esses amigos mesmo do Conde. Assim. Eu acho que o caminho é esse, assim, é essa coisa do legado, assim, né, da história que você deixa. E eu acho que quando você não faz com um propósito, esperando algo em troca, as coisas elas acabam fluindo naturalmente. Hoje eu sei que se eu quiser me aposentar, tanto do samba de rua quanto do projeto do Conde de Matutóia, eu sei que ele vai estar em boas mãos. Não aposento porque eu não quero, né? Não penso nisso, mas se tivesse que parar hoje, eu sei que ele estaria em boas mãos, né? Porque a história foi construída da melhor maneira possível, né? A base bem fortalecida, né? Hoje você tem uma associação com quase 200 pessoas trabalhando em prol do Conde, assim como o projeto Samba de Rua. Não tem esse número todo de
de pessoas, mas quantas pessoas já passaram pelo projeto? São 12 anos, né? A gente é 2 anos mais, o projeto Samba de Rua é 2 anos mais velho do que o Conde só, né? Então meio que caminham no mesmo, na mesma estrada, né? E aí quanto à importância para as próximas gerações, uma vez conversando com meu irmão, com a Gelinha, que também é intérprete do Conde de Matutóia, que foi intérprete do Grêmio Recreativo É Nós Aqui, a gente estava conversando sobre os movimentos culturais carnavalescos que já tiveram na cidade, né? Os marrons, a própria escola de samba, e hoje em dia você tem pouquíssimas as histórias sobre o movimento criado pelos marrons lá na década de 60, bem como na década de 80 e 90, você tem um pouco mais de histórias sobre nós aqui, mas assim, as pessoas estão indo, né? Elas estão deixando esse mundo, né? Então assim, daqui a pouco você tem pouquíssimas histórias, ou pessoas para contar essas histórias. Diferente, por exemplo, do Conde, que nasceu na era virtual, né? Então assim, daqui 200 anos, você pode não ter as pessoas que fizeram parte desse movimento, mas você tem as histórias registradas, você tem os registros, os vídeos, que está na internet. Uma vez que está na internet, nunca mais ela some, né? Então, assim, por esse lado é muito legal, assim. E em relação às futuras gerações, as crianças, eu acho que a importância do movimento é o fato de você dar possibilidades, de você dar oportunidade para essas crianças, de aprenderem um instrumento, de aprenderem, de estarem ali vendo a organização, de como funciona e se interessarem por algo voltado para isso. Não necessariamente a música, mas a administração, a organização, enfim, do bloco como um todo, assim. Eu acho que esse o legado que a gente deixa, assim, sabe? A organização da coisa como um todo, assim. Mas que mais ou menos o caminho é esse. Aqui no Guararema Futebol Clube, que é a nossa casa desde 2014, né, é o nosso maior parceiro mais antigo e que sempre nos apoiou em todos os sentidos, assim. Essa parceria que a gente tem, né, os ensaios são feitos aqui, muitos dos eventos a gente fez aqui, né, e infelizmente, por problemas de força maior, a gente está nos despedindo do Guararema Futebol Clube. Né, essa casa incrível que pra gente foi algo muito legal, assim, né, porque a gente pôde retribuir pro clube tudo que ele fez pra gente desde da nossa infância, né, e esse ano a gente se despede, indo para uma casa nova, né, e levando com a gente toda a história, todas as lembranças, e aqui a gente se despede. Saru do passado. Peraí, deixa eu chamar ele aí, peraí. O Saru! Ô Saru! Ô Saru! O Saru do passado morou aqui, ó, 36 anos. É uma das casas mais movimentadas da cidade. Muita gente tem pelo menos uma história aqui. Quando a gente decidiu nos mudarmos daqui, eu fiz uma festa de despedida e nessa festa tinha mais de 200 pessoas. Nesse espacinho aqui, ó, a gente fazia samba lá no fundo e a festa rolava aqui. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para o Saru do passado, eu diria para ele não desistir, que tudo ia dar certo. Independente do qual era o plano para o Saru do futuro, como seria o Saru do futuro, eu ia dizer para ele insistir que ia dar certo. Independente dos perrengues que ele passaria, né, problema com as drogas, vencendo a luta contra as drogas, vencendo a luta contra o câncer, vencendo a discriminação por conta do samba de rua, meter o pé na porta, entendeu? E insistir com a ideia de colocar o bloco na rua. Então, assim, eu ia pedir para ele insistir, para ele continuar. Mesmo não me considerando um músico, né? Mais um agente cultural, um agente de cultura, mas assim, eu posso bater no peito e dizer que eu faço o que eu gosto. Todo final de semana, junto com os meus amigos, com as pessoas que gostam de mim, e fazendo o que é mais importante, levando alegria para as pessoas. Isso não tem preço e isso ninguém vai tirar de mim, né? Se tiver que tirar, vai ser eu mesmo, e eu não tenho intenção de tirar tão cedo.
Então vocês vão me aguentar muito ainda pela frente. Eu sou Osler Roberto Magela, vulgo Saru Magela, criador do projeto Samba de Rua, cofundador e hoje presidente do Bloco Carnavalesco Independente Conde de Matutóia. Foi um prazer poder bater esse papo com vocês e fazer parte desse projeto do Guararema de outro olhar.